Será que a fibromialgia é genética? Será que já nascemos com essa condição, ou ela surge com o tempo, moldada pelas experiências, pelo estresse e pelas dores da vida? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem, especialmente aquelas que convivem com a fibromialgia há anos e tentam entender o motivo de tudo isso ter acontecido com elas. Há quem diga que vem de família. Outros acreditam que é resultado do estresse acumulado, de traumas ou de fatores emocionais. Mas afinal, o que realmente causa a fibromialgia? Existe um gene que a transmite? Ou será que o corpo apenas reage a um conjunto de acontecimentos físicos e emocionais? Durante muito tempo, a fibromialgia foi mal compreendida. Era comum ouvir que era coisa da cabeça ou frescura. Hoje sabemos que isso está longe da verdade. A ciência tem avançado muito na compreensão dessa condição e revela que ela é, na verdade, um fenômeno complexo, que envolve aspectos genéticos, neurológicos e ambientais. Mas a verdade é que, mesmo com todos os avanços, a origem exata da fibromialgia ainda é um mistério. O que se sabe até agora é que não existe uma única causa. O que existe é uma combinação de fatores, e essa combinação é diferente em cada pessoa. É por isso que entender a fibromialgia vai muito além da medicina. É também um mergulho profundo na história de vida de quem a carrega. Neste vídeo, vamos explorar o que a ciência já descobriu sobre as possíveis causas da fibromialgia, incluindo a parte genética, e o que ainda está sendo estudado. Você vai ver que, embora possa existir uma predisposição, isso não significa que o destino esteja traçado. Mesmo que você não tenha fibromialgia, vale a pena assistir até o fim. Porque entender essa condição é também compreender como o corpo e a mente se comunicam, e como experiências, emoções e até o ambiente em que vivemos podem moldar a forma como sentimos dor. Prepare-se para descobrir uma nova forma de olhar para a fibromialgia, e talvez uma nova maneira de entender a dor humana. Entender de onde vem a fibromialgia é uma das maiores buscas da medicina moderna, e também uma das perguntas mais feitas por quem vive com essa condição. Afinal, ninguém sente dor o tempo todo sem querer saber por quê. A necessidade de entender a origem é natural. Ela nasce do desejo de encontrar sentido, de achar um ponto de partida que explique o que parece inexplicável. Durante décadas, a fibromialgia foi vista com desconfiança. Muitos médicos acreditavam que era uma questão emocional, algo psicossomático, sem base física real. Pessoas que sofriam com a dor eram desacreditadas, rotuladas como ansiosas, frágeis ou até preguiçosas. Isso deixou marcas profundas em milhões de pessoas que, além de enfrentar a dor diária, ainda precisavam lidar com a falta de compreensão e empatia. Mas a ciência começou a mudar essa história. Com o avanço das pesquisas nas últimas décadas, ficou claro que a fibromialgia é uma condição real, com bases biológicas, ainda que complexas. O corpo de quem tem fibromialgia processa a dor de forma diferente. Os estímulos que, em uma pessoa saudável, causariam apenas um leve desconforto, são interpretados como dor intensa por quem vive com essa síndrome. Então surge a grande pergunta: por que isso acontece? Os pesquisadores descobriram que não existe uma causa única. Em vez disso, a fibromialgia parece surgir de uma combinação de fatores genéticos, neurológicos, hormonais, ambientais e psicológicos. É como se fosse um quebra-cabeça onde cada peça representa um aspecto da vida: o DNA, as experiências, os traumas, as infecções, o estresse e até o ambiente em que a pessoa vive. Alguns estudos mostram que a genética pode desempenhar um papel importante, sugerindo que certas famílias têm maior predisposição à doença. No entanto,
Essa predisposição por si só não garante que alguém desenvolverá fibromialgia. Ela apenas indica que o corpo pode ser mais sensível a determinados estímulos. Por outro lado, existem fatores que podem despertar essa predisposição. Situações de grande estresse, acidentes, cirurgias, infecções virais e traumas emocionais intensos aparecem com frequência nos relatos de quem foi diagnosticado. Em muitos casos, a pessoa diz: depois daquele acontecimento, nunca mais fui a mesma. Isso mostra como o fator desencadeante pode ser o ponto em que a doença se manifesta de forma mais evidente. Mas a verdade é que a fibromialgia não começa do nada. Antes da dor crônica se instalar, muitas vezes o corpo já dá sinais: fadiga constante, sono não reparador, alterações de humor, dor muscular sem causa aparente. São pequenos alertas de que algo está fora de equilíbrio, mas que, por falta de informação, costumam ser ignorados. Outra parte importante dessa busca pela origem está no funcionamento do sistema nervoso. A medicina descobriu que, na fibromialgia, o cérebro e a medula espinhal processam as mensagens de dor de maneira normal. É como se o volume da dor estivesse aumentado. Esse fenômeno é conhecido como sensibilização central e ajuda a explicar por que as pessoas com fibromialgia sentem dor mesmo quando não há inflamação ou lesão visível. Isso reforça a ideia de que a fibromialgia é uma condição do sistema nervoso, e não apenas dos músculos ou das articulações. O problema não está apenas no corpo, mas também na forma como o cérebro interpreta as informações que o corpo envia. Mesmo assim, há algo profundamente humano por trás de toda essa complexidade. A fibromialgia nos lembra que corpo e mente não são entidades separadas. Emoções, memórias e experiências deixam marcas físicas. A dor, em muitos casos, é uma linguagem, um modo que o corpo encontra para expressar o que a mente não conseguiu processar completamente. Por isso, quando perguntamos de onde vem a fibromialgia, talvez estejamos também perguntando: o que em mim ficou guardado por tanto tempo que o corpo precisou gritar para ser ouvido? A ciência ainda não tem todas as respostas, mas uma coisa é certa: a fibromialgia não é fruto de imaginação, nem uma sentença definitiva. É uma condição real, multifatorial e profundamente ligada à forma como cada pessoa vive, sente e reage ao mundo. Compreender suas possíveis origens é o primeiro passo para quebrar o preconceito, acolher a dor e abrir caminho para o tratamento e a esperança. E se parte da dor que sentimos estivesse escrita em nosso DNA? Essa é uma pergunta que intriga pesquisadores, médicos e pacientes há anos. Será que a fibromialgia pode ser herdada? Será que nascemos com uma espécie de código que nos torna mais sensíveis à dor? A ciência tem buscado respostas para essas perguntas, e as descobertas mais recentes indicam que a genética realmente desempenha um papel importante. Mas, antes de tudo, é preciso compreender o que isso significa. Quando se fala em predisposição genética, não se está dizendo que a doença é inevitável. Predisposição significa tendência, não sentença. É como se algumas pessoas nascessem com uma porta entreaberta, e certos fatores da vida pudessem empurrá-la para se abrir completamente. Pesquisas feitas com gêmeos idênticos e com membros de uma mesma família revelam que pessoas com parentes de primeiro grau diagnosticados com fibromialgia têm maior probabilidade de também desenvolver a condição. Isso sugere que há, de fato, uma influência hereditária. No entanto, nem todos os familiares desenvolvem a doença, o que mostra que a genética sozinha não é suficiente para explicá-la. Estudos mais aprofundados começaram a identificar genes possivelmente envolvidos na fibromialgia,
especialmente aqueles ligados à forma como o corpo processa dor e regula substâncias químicas cerebrais. Entre eles estão os genes relacionados à serotonina, dopamina e norepinefrina, neurotransmissores fundamentais para o controle do humor, do sono e da percepção da dor. A serotonina, por exemplo, está ligada à sensação de bem-estar e à regulação do sono. Baixos níveis dessa substância estão associados à fadiga, à insônia e à maior sensibilidade à dor, sintomas comuns na fibromialgia. A dopamina, por sua vez, influencia a motivação e o prazer. Quando há um desequilíbrio nesse sistema, o corpo pode reagir com lentidão, falta de energia e aumento da percepção de dor. Já a norepinefrina está diretamente envolvida na resposta ao estresse. Alterações em seus níveis podem fazer com que o corpo permaneça em estado constante de alerta, o que desgasta o sistema nervoso e amplifica a dor. Esses achados científicos ajudam a entender por que algumas pessoas parecem ter um sistema de dor mais sensível que outras. É como se seus mecanismos naturais de controle estivessem calibrados de forma diferente. No entanto, é fundamental lembrar: ter predisposição não significa estar condenado. Os genes podem aumentar o risco, mas não determinam o destino. E isso é uma das descobertas mais importantes sobre a fibromialgia. A genética pode explicar a vulnerabilidade, mas o que faz essa vulnerabilidade se transformar em doença são os fatores externos e ambientais, o estilo de vida, as experiências emocionais, os traumas, o estresse e até o ambiente social. Pense na genética como o solo de um jardim. Alguns terrenos são mais férteis, outros mais secos. Mas o que realmente vai nascer ali depende do que for plantado, de quanto sol recebe, de quanta chuva cai e de como é cuidado. O DNA pode fornecer a base, mas o ambiente define o resultado. Muitos especialistas chamam essa interação de epigenética, um campo fascinante que estuda como o ambiente pode ativar ou desativar certos genes. Em outras palavras, a forma como vivemos pode influenciar a forma como nossos genes se manifestam. Isso significa que mesmo quem tem uma predisposição pode evitar ou amenizar o surgimento dos sintomas, dependendo de fatores como o manejo do estresse, a qualidade do sono, a alimentação, o suporte emocional e o cuidado com o corpo. Outro ponto importante é que a fibromialgia não é transmitida como uma característica física simples, como a cor dos olhos ou do cabelo. A dor não é herdada de maneira direta. O que se herda é uma tendência, uma sensibilidade maior, uma vulnerabilidade que pode, ou não, ser ativada. E aqui entra algo profundamente humano: a compreensão de que não somos prisioneiros da nossa genética. Saber que existe uma predisposição não deve gerar medo, mas sim consciência. Quando entendemos que os genes não decidem sozinhos, ganhamos poder sobre o que podemos mudar. Ter uma mãe, uma avó ou uma tia com fibromialgia não significa que o destino será o mesmo. Significa apenas que há uma atenção especial a se ter com o corpo e com as emoções. O conhecimento é uma forma de prevenção. Ele permite que, diante dos primeiros sinais, como fadiga, dores inexplicáveis ou sono não reparador, se busque ajuda antes que o quadro se agrave. A genética pode explicar parte da história, mas não o enredo completo. O restante é escrito pelas experiências, pelas escolhas e pela forma como cada pessoa lida com a vida. Por isso, quando perguntamos se a fibromialgia nasce conosco, a resposta mais honesta é: talvez parte dela sim, mas o que a desperta é a vida. E entender isso é essencial, porque mostra que, mesmo quando existe uma predisposição, ainda há espaço para cuidar, prevenir e transformar. Se a genética pode deixar uma porta entreaberta, o que é que a empurra para se abrir?
Essa é a pergunta que muitos pacientes e pesquisadores se fazem. Por que algumas pessoas, mesmo com predisposição, nunca desenvolvem fibromialgia, enquanto outras passam a sentir dores crônicas após um evento específico da vida? A resposta parece estar nos gatilhos, fatores físicos, emocionais ou ambientais que podem desencadear ou agravar os sintomas. Eles funcionam como chaves que ativam um sistema que já estava sensível, tornando a dor mais constante e difícil de controlar. Um dos gatilhos mais comuns é o estresse emocional intenso. Situações como a perda de um ente querido, o término de um relacionamento, pressões no trabalho ou períodos prolongados de ansiedade e preocupação podem desencadear a fibromialgia. Isso acontece porque o corpo reage ao estresse liberando hormônios como cortisol e adrenalina, substâncias que, em excesso e por muito tempo, desequilibram o sistema nervoso e alteram a forma como o cérebro processa a dor. Outro gatilho frequente são os traumas físicos. Um acidente de carro, uma cirurgia, uma queda ou até mesmo uma lesão aparentemente pequena podem ser o ponto de partida para o surgimento dos sintomas. Em muitos relatos, o paciente afirma: depois daquele acidente, nunca mais fui o mesmo. Nesses casos, o corpo, ao tentar se recuperar, pode desenvolver uma resposta de dor desproporcional, como se o sistema nervoso ficasse preso em um estado de alerta permanente. Há também as infecções virais ou bacterianas, que têm sido apontadas como possíveis desencadeantes. Vírus como o Epstein-Barr, ligado à mononucleose, ou da gripe, por exemplo, podem provocar reações inflamatórias no organismo que, em pessoas predispostas, deixam o sistema nervoso mais sensível. Mesmo depois que a infecção desaparece, o corpo pode continuar reagindo como se ainda estivesse em perigo, mantendo a dor ativa. Mas nem sempre o gatilho é algo dramático ou repentino. Às vezes, ele se instala de forma lenta e silenciosa. O sono ruim e não reparador, por exemplo, é um dos principais fatores que agravam ou precipitam a fibromialgia. Dormir mal, noite após noite, causa acúmulo de fadiga, prejudica a recuperação muscular e altera a produção de neurotransmissores importantes para o controle da dor. Outro fator é o estresse crônico, aquele que se acumula ao longo do tempo sem dar trégua. Situações de sobrecarga, cuidar de familiares doentes, lidar com pressões financeiras, enfrentar ambientes tóxicos, colocam o corpo em um estado constante de tensão. Aos poucos, o organismo deixa de distinguir o que é perigo real e o que é apenas preocupação, e começa a reagir a tudo como se fosse uma ameaça. As experiências traumáticas na infância também são amplamente estudadas como gatilhos de longo prazo. Pesquisas mostram que pessoas que sofreram abuso, negligência ou viveram em ambientes emocionalmente instáveis têm maior risco de desenvolver fibromialgia na vida adulta. Isso porque o trauma precoce afeta a formação dos circuitos cerebrais ligados ao controle da dor e das emoções. O corpo aprende a viver em estado de defesa, e esse aprendizado pode permanecer ativo por anos. É importante compreender que cada pessoa tem um conjunto único de gatilhos. Em alguns, o fator emocional pesa mais, em outros, o físico. Às vezes, é a soma de vários elementos que faz a balança pender. Um período de estresse intenso, somado à falta de sono e a uma infecção viral, pode ser o suficiente para que o corpo entre em colapso. Mas existe um ponto comum em quase todos os casos. Antes do diagnóstico, o corpo já vinha dando sinais. Pequenas dores, cansaço persistente, dificuldades de concentração, sono leve, sensação de peso nos músculos, são avisos de que o sistema nervoso está sobrecarregado. Ignorá-los por muito tempo é como dirigir um carro com o motor superaquecendo. Em algum momento, ele vai parar.
Os gatilhos também ajudam a explicar por que os sintomas variam tanto de pessoa para pessoa. Há quem sinta mais dor muscular, outros sentem fadiga extrema, e alguns relatam dificuldades cognitivas, como lapsos de memória ou confusão mental. Cada organismo reage de forma diferente ao desequilíbrio provocado pelos gatilhos. O mais importante é entender que a fibromialgia não aparece do nada. Ela é resultado de um processo que vem se formando com o tempo, uma interação entre corpo, mente e ambiente. O corpo, de certa forma, tenta avisar: algo precisa mudar. E quando esse aviso é ignorado, ele aumenta o volume da mensagem até que seja impossível não ouvir. Essa compreensão muda tudo. Ela tira o peso da culpa, porque a fibromialgia não é fraqueza, e muito menos falta de força de vontade. Ela é o resultado de uma série de fatores que ultrapassam o controle individual. E, ao mesmo tempo, traz esperança, porque identificar os gatilhos é o primeiro passo para controlá-los. Cuidar do sono, reduzir o estresse, aprender a lidar com emoções, respeitar os limites do corpo e buscar apoio emocional não são apenas medidas complementares, são estratégias fundamentais para manter o sistema nervoso em equilíbrio. Em resumo, a fibromialgia pode até ter uma base genética, mas é o modo como vivemos e reagimos ao mundo que define se ela vai despertar ou permanecer adormecida. E, nessa jornada, o autoconhecimento é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Quando pensamos em dor, geralmente imaginamos algo físico, uma ferida, uma inflamação, um machucado visível. Mas, no caso da fibromialgia, a dor não vem de uma lesão externa, e sim do modo como o corpo e o cérebro interpretam os sinais de dor. Essa é uma das descobertas mais importantes e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras para quem vive com essa condição. A ciência mostra que, na fibromialgia, há um desequilíbrio na forma como o sistema nervoso central processa a dor. Isso quer dizer que o problema não está apenas nos músculos ou nas articulações, mas na maneira como o cérebro e a medula espinhal recebem, interpretam e amplificam os sinais enviados pelo corpo. Normalmente, o cérebro atua como um filtro. Ele recebe os sinais de dor, avalia sua intensidade e decide o quanto você deve realmente sentir. É um mecanismo de proteção que impede que sintamos dor em excesso. No entanto, em pessoas com fibromialgia, esse sistema de filtragem parece estar desregulado. O cérebro perde a capacidade de modular corretamente a dor, e o que deveria ser apenas um leve desconforto é sentido como algo muito mais intenso. Os cientistas chamam esse fenômeno de sensibilização central. Significa que o sistema nervoso está hiperligado, funcionando como um amplificador que aumenta o volume de qualquer estímulo. Sons, luzes, cheiros fortes, toque leve, variações de temperatura, tudo isso pode ser percebido como incômodo ou até doloroso. É como se o corpo vivesse em um estado de alerta constante, reagindo de forma exagerada a qualquer sinal. Essa sensibilização não acontece de um dia para o outro. Ela é o resultado de uma combinação de fatores: predisposição genética, estresse contínuo, traumas, privação de sono, desequilíbrio hormonal e experiências de dor anteriores. Com o tempo, o sistema nervoso aprende, de forma equivocada, a esperar a dor, mesmo quando ela não existe mais. Pesquisas com exames de imagem cerebral, como a ressonância magnética funcional, mostram que as áreas do cérebro responsáveis pela percepção da dor ficam mais ativas em pessoas com fibromialgia, mesmo diante de estímulos leves. Ou seja, a dor é real, mas ela está sendo produzida e mantida por uma falha nos mecanismos de regulação da dor, e não por uma lesão visível. Além disso, há uma alteração importante no equilíbrio dos neurotransmissores,
substâncias químicas que transmitem informações entre os neurônios. A serotonina, a dopamina e a norepinefrina, as mesmas citadas anteriormente, desempenham papel fundamental nesse processo. Níveis baixos dessas substâncias estão associados a uma maior sensibilidade à dor, à fadiga e aos distúrbios do sono. Isso explica por que tantas pessoas com fibromialgia relatam cansaço extremo e dificuldade em descansar, mesmo após várias horas de sono. O cérebro e o corpo estão em constante comunicação. Quando o cérebro percebe que há perigo, ele envia sinais de alerta para o corpo. Se essa percepção de ameaça se torna constante, como acontece em situações de estresse ou trauma, o corpo começa a reagir como se estivesse em guerra o tempo todo. Os músculos se contraem, o sono se torna leve, o coração acelera e o sistema imunológico muda sua forma de agir. Com o passar do tempo, esse estado de alerta constante pode reprogramar o sistema nervoso, tornando a dor parte do novo normal do corpo. Outro ponto relevante é o papel do sono e do descanso. Durante as fases profundas do sono, o corpo realiza a regeneração celular e o equilíbrio dos neurotransmissores. Quando essa etapa é interrompida ou insuficiente, o sistema nervoso perde sua capacidade de se autorregular. Isso cria um ciclo vicioso. A dor impede o sono reparador e a falta de sono aumenta a dor. A boa notícia é que o cérebro é plástico, ou seja, tem a capacidade de se adaptar e se reorganizar. Isso significa que, com o tratamento adequado e com práticas que reduzem o estresse, o sistema nervoso pode voltar gradualmente a um estado de equilíbrio. Terapias que envolvem relaxamento, mindfulness, fisioterapia, atividade física moderada e até técnicas de respiração têm mostrado resultados positivos porque ajudam o cérebro a reaprender a modular a dor. Compreender o papel do cérebro na fibromialgia também ajuda a reduzir o estigma. Durante muito tempo, as pessoas ouviram que a dor é psicológica, como se isso significasse imaginária. Mas a verdade é que a dor é neurológica, e isso é muito diferente. O cérebro é um órgão físico, e se ele está processando a dor de forma alterada, a dor é tão real quanto qualquer outra. Saber disso é libertador, porque permite que a pessoa entenda que o que sente não é exagero, nem fraqueza. É uma resposta biológica, complexa e legítima. A fibromialgia, nesse sentido, é um lembrete poderoso de como mente e corpo são inseparáveis. Não há dor física que não tenha um reflexo emocional, nem sofrimento emocional que não afete o corpo. A ciência pode explicar os mecanismos, mas é a empatia que torna esse conhecimento realmente útil. Quando olhamos para a fibromialgia sob essa ótica, há de uma dor que nasce de dentro, do próprio sistema nervoso. Deixamos de buscar culpados e começamos a buscar caminhos de equilíbrio. Porque entender como a dor é gerada é o primeiro passo para aprender a silenciá-la. Nem sempre a dor nasce dentro do corpo. Às vezes, ela é moldada pelas experiências que vivemos, pelas pressões que enfrentamos e pelas emoções que carregamos em silêncio. Quando falamos em fibromialgia, entender o papel dos fatores ambientais e psicossociais é essencial, porque eles podem ser o gatilho que transforma uma predisposição silenciosa em uma dor constante. A fibromialgia é uma condição multifatorial. Isso significa que não existe uma única causa, mas uma combinação de elementos que se entrelaçam. E, entre esses elementos, o ambiente e as experiências de vida têm um peso enorme. Diversos estudos mostram que traumas físicos ou emocionais podem preceder o início da fibromialgia. Acidentes, cirurgias, infecções ou mesmo situações de intenso estresse emocional, como perdas, abusos ou longos períodos de sobrecarga,
são frequentemente relatados por pessoas diagnosticadas com a doença. Esses eventos não criam a fibromialgia do nada, mas podem ativar um sistema nervoso já sensível, despertando a dor que estava adormecida. O corpo humano é profundamente influenciado pelo que vive. Situações de estresse crônico, medo constante ou sensação de impotência alteram o funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, responsável por regular o estresse e as respostas hormonais. Quando esse sistema fica hiperativado por muito tempo, o corpo começa a produzir substâncias inflamatórias e o cérebro passa a interpretar os sinais corporais de forma distorcida. Assim, o que era apenas tensão passa a ser dor. Mas não é só o estresse extremo que pesa. Pequenas pressões diárias, quando acumuladas, também têm um efeito poderoso. A necessidade de dar conta de tudo, a cobrança constante, a falta de tempo para descansar, a culpa por não ser produtivo o suficiente, tudo isso desgasta o corpo e a mente. E, quando o organismo já tem uma predisposição genética e neurológica à sensibilidade, esse acúmulo se transforma em um gatilho real. Outro ponto importante é o papel das emoções reprimidas. A sociedade ensina a engolir a dor, a ser forte, a continuar mesmo quando tudo dentro de nós pede pausa. Só que o corpo não esquece o que a mente tenta esconder. Raiva, tristeza, medo e frustração acumulados se manifestam de outras formas e, na fibromialgia, muitas vezes se transformam em dor física. Isso não significa que a dor seja psicológica, mas que corpo e mente estão reagindo juntos ao mesmo sofrimento. O ambiente social também influencia diretamente. Pessoas que vivem em contextos de pouca empatia, onde suas dores são questionadas ou minimizadas, tendem a apresentar sintomas mais intensos. O isolamento, a falta de compreensão familiar e até experiências de discriminação médica, é só ansiedade, é coisa da sua cabeça, aumentam o sofrimento emocional, o que, por sua vez, amplifica a percepção da dor. É um ciclo injusto e doloroso. Quanto menos a dor é validada, mais ela se faz presente. As condições de vida e o ritmo do mundo moderno também têm seu papel. O excesso de telas, o sono fragmentado, a alimentação desregulada e a constante exposição a estímulos, luzes, sons, notificações, pressões sociais, mantêm o sistema nervoso em estado de alerta. Para quem já tem sensibilidade aumentada, isso significa um corpo que nunca relaxa completamente. Mas é importante dizer, compreender esses fatores não é culpar o paciente. Ninguém escolhe o ambiente em que nasce, as experiências que vive ou o estresse que carrega. O que a ciência mostra é que, ao reconhecer esses gatilhos, é possível começar a transformá-los. Buscar ambientes mais tranquilos, priorizar o descanso, aprender a dizer não, expressar sentimentos e buscar apoio emocional não são fraquezas, são formas de tratamento. Programas terapêuticos que combinam educação sobre a doença, psicoterapia e técnicas de redução de estresse têm mostrado resultados muito positivos. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ajuda o paciente a identificar padrões de pensamento que intensificam a dor. Já práticas como mindfulness, yoga, respiração consciente e caminhadas leves reduzem o estresse e ensinam o corpo a sair do estado de alerta. A fibromialgia, sob essa perspectiva, é um reflexo sensível do mundo em que vivemos. Um corpo que sente demais, uma mente que absorve tudo, um sistema nervoso que nunca desliga. O ambiente externo pode nos ferir, mas também pode nos curar, se aprendermos a escolher o que permitimos permanecer. Compreender o peso invisível do mundo é compreender que a dor da fibromialgia não está apenas no corpo, mas também no que o corpo carrega do lado de fora. E quando aprendemos a aliviar esse peso, com acolhimento,
equilíbrio e autocuidado, damos ao corpo a chance de reencontrar a paz que o mundo muitas vezes nos tira. Maria sempre foi o tipo de pessoa que cuidava de tudo e de todos. Mãe dedicada, trabalhadora incansável, raramente reclamava, mesmo quando o cansaço se tornava insuportável. Depois de uma perda inesperada, algo dentro dela começou a mudar. Primeiro, vieram as noites mal dormidas. Depois, a sensação de peso nos ombros, como se o corpo carregasse o que o coração não conseguia soltar. As dores começaram pequenas, como um incômodo discreto. Com o tempo, tornaram-se constantes. Médicos, exames, remédios, nada parecia explicar o que acontecia. Até que um dia, Maria ouviu um diagnóstico: fibromialgia. No início, ela se sentiu confusa e culpada. Será que sou eu? Será que estou inventando isso? Pensava. Mas, aos poucos, começou a entender que sua dor não era fruto da imaginação, nem punição. Era um grito do corpo, pedindo para que ela olhasse para dentro. As perdas, o estresse e o silêncio das emoções haviam deixado marcas invisíveis, marcas que se manifestavam em cada músculo tenso, em cada noite sem descanso. Com o tempo, Maria percebeu que a fibromialgia não era o fim, mas o começo de uma nova forma de se entender. Ela aprendeu que a genética talvez tenha lhe dado uma tendência, mas as experiências da vida despertaram essa vulnerabilidade. E que compreender isso não significava desistir, e sim recuperar o controle. Hoje, Maria vive um dia de cada vez. A dor ainda existe, mas não domina mais sua história. Porque ela entendeu o essencial: quando o corpo fala, é a alma pedindo atenção. E ouvir esse pedido é o primeiro passo para começar a curar. A fibromialgia é, sem dúvida, um dos maiores quebra-cabeças da medicina moderna. Embora muito já tenha sido descoberto sobre o papel da genética, do sistema nervoso e dos fatores emocionais, ainda há partes importantes dessa história que continuam sendo estudadas, e cada nova peça revela algo fascinante sobre a complexidade do corpo humano. Um dos campos mais promissores é o estudo do microbioma intestinal, o conjunto de trilhões de micro-organismos que vivem no nosso intestino e influenciam diretamente o sistema imunológico e o cérebro. Pesquisas recentes mostram que pessoas com fibromialgia apresentam diferenças significativas na composição da flora intestinal, o que pode afetar a produção de neurotransmissores ligados à dor, ao humor e ao sono. É uma área em expansão que pode, no futuro, abrir portas para tratamentos mais naturais e personalizados. Outro ponto em investigação são as chamadas inflamações invisíveis, pequenas inflamações crônicas que não aparecem em exames convencionais, mas que afetam o sistema nervoso e alteram a forma como o corpo percebe a dor. Esses microprocessos inflamatórios parecem interagir com hormonas do estresse e com os neurotransmissores, criando um terreno fértil para a hipersensibilidade dolorosa. A ciência também tem se debruçado sobre as alterações hormonais, especialmente nas mulheres. Mudanças nos níveis de estrogênio e cortisol, hormonas que regulam o estresse e o equilíbrio energético, podem contribuir para o agravamento dos sintomas. Isso explicaria, em parte, por que a fibromialgia é mais comum em mulheres, especialmente em fases de transição hormonal, como a menopausa. Mas talvez a área mais empolgante de todas seja a epigenética, o estudo de como o ambiente pode ligar ou desligar certos genes. Isso significa que, mesmo que exista uma predisposição genética, fatores externos como alimentação, sono, estresse, traumas ou estilo de vida podem determinar se esses genes serão ativados ou não. Em outras palavras, a genética pode carregar o potencial, mas o ambiente decide o rumo. Essas descobertas trazem esperança.
Elas mostram que a fibromialgia não é um destino fixo, e que a compreensão do corpo pode abrir caminhos reais de transformação. A ciência está cada vez mais próxima de entender não só o que causa fibromialgia, mas como cada pessoa experimenta de forma única, e, por isso, como cada tratamento deve ser individualizado. Porque, no fim, a cura da fibromialgia não está apenas nas fórmulas químicas ou nas descobertas laboratoriais. Ela também está no olhar humano, na escuta atenta e na empatia de quem entende que a dor é real, e quem sente, precisa ser visto. A ciência avança, sim. Mas a compaixão precisa caminhar junto. A essa altura, talvez a grande pergunta que guiou este vídeo já tenha ganhado um novo sentido. Afinal, a fibromialgia é genética? A resposta é, em parte, sim. A ciência mostra que existe, sim, uma predisposição genética, uma tendência inscrita em alguns de nossos genes que pode aumentar a sensibilidade à dor. Mas essa tendência não é uma sentença. Ela precisa ser ativada por fatores do ambiente, pelas emoções e pelas experiências da vida. Não se trata, portanto, de herdar a fibromialgia da mesma forma que herdamos a cor dos olhos ou o formato do rosto. Trata-se de herdar uma vulnerabilidade, e o que fazemos com ela depende, em grande parte, do que vivemos, de como lidamos com o estresse e de como cuidamos de nós mesmos. É um conceito poderoso, porque nos tira da posição de vítimas de um destino fixo e nos coloca no papel de protagonistas do próprio corpo. A genética pode preparar o terreno, mas são as emoções, o ambiente, os traumas e os hábitos que decidem o que floresce. Quando compreendemos isso, algo muda profundamente. A dor deixa de ser um mistério absoluto e passa a ser uma linguagem. O corpo deixa de ser o inimigo e se transforma em mensageiro. Ele fala, através da dor, aquilo que talvez tenhamos tentado calar por muito tempo: o excesso de cobrança, a exaustão, a tristeza não dita, o medo escondido sob o sorriso. Entender a fibromialgia é compreender que cada dor tem uma história. E essa história não precisa ser contada com culpa, mas com compaixão. Não é fraqueza sentir. Não é exagero precisar parar. Não é preguiça descansar. É humano. A empatia, nesse contexto, é tão importante quanto qualquer tratamento. Porque a dor da fibromialgia é invisível, e o que é invisível tende a ser julgado. Por isso, quando alguém diz "eu sinto dor todos os dias", a resposta mais curativa não é dúvida, é acolhimento. Muitas vezes, o simples gesto de acreditar em quem sofre já é um ato de cura. O autoconhecimento também é uma ferramenta essencial. Aprender a reconhecer os sinais do próprio corpo, respeitar os limites, identificar gatilhos e buscar equilíbrio não é desistir da vida. É justamente o contrário. É reaprender a vivê-la com consciência e respeito. É entender que o corpo e a mente não são inimigos, mas aliados tentando nos proteger de algo que, por muito tempo, ignoramos. E, pouco a pouco, quando essa compreensão se instala, o peso começa a diminuir. A dor talvez não desapareça completamente, mas deixa de dominar. E nesse espaço que se abre, entra algo novo: paz, aceitação e a certeza de que ainda é possível viver com qualidade e propósito. A fibromialgia não é destino, nem castigo. É um chamado para cuidar mais de si, para ouvir mais o corpo, para desacelerar. É um lembrete silencioso de que a dor, quando acolhida, pode se transformar em sabedoria. Porque entender a fibromialgia é, no fundo, entender que o corpo fala, e que cada dor traz uma história que merece ser ouvida, não julgada. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe. Ele pode ser a resposta que alguém está procurando há anos. Alguém que, como você,
só precisava de um olhar de compreensão para começar a se curar.